Agora, as emoções podem afastar as pessoas da vontade de Deus, mas... Alguém estava falando comigo ontem, na verdade. Era minha filha, ela gosta de perguntar o que vou ensinar, então eu disse a ela e ela perguntou para mim: bem, o que você faz para controlar suas emoções? Como você vai dizer a alguém para controlar suas emoções? Bem, a primeira coisa que eu diria a você é que quando o diabo estiver atrás de você, você pode imediatamente interromper o plano do diabo apenas orando. É a coisa mais simples a fazer. Você apenas ora. Ou, quando o diabo mentir para você, o que você tem a fazer é confessar uma escritura em voz alta. Ele vai embora. Ele não quer ouvir você pregar. Ele não está aqui esta noite. Ele não gosta de ouvir a pregação. Amém? Mas você pode pregar para si mesmo. Então, a primeira coisa que você faz, se você sentir ciúme, se sentir ofendido, se sentir raiva, é orar. Deus, eu não quero me sentir assim. Mas até que meus sentimentos vão embora, eu estou lhe pedindo para ajudar-me a controlar-me. Eu quero glorificar a você e não ceder a isso. Preciso da sua força. Eu não estou querendo mandar você para casa para tentar mudar ou para tentar não sentir certas coisas. Eu estou tentando dizer que você sempre vai ter certos sentimentos, você nunca sabe exatamente quando eles vão aparecer, você nunca sabe quando eles vão embora, então nós precisamos aprender a gostar dos bons e resistir aos maus sentimentos. Eu adoro quando sinto vontade de fazer tudo que devo fazer, mas eu tomei uma decisão. Alguém pode dizer: eu tomei uma decisão? De que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, sentindo vontade de fazer isso ou não. Agora, para alguns de vocês, isso vai ser como uma radical mudança de estilo de vida. Porque eu posso te dizer, quando você está acostumado a fazer tudo que sente, a ceder aos seus sentimentos, então é muito difícil começar a tentar uma mudança. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe, eu tinha alguns baluartes na minha carne, pelo jeito como eu fui criada, e, queridos, quando comecei a tentar mesmo... a remotamente tentar ser uma esposa submissa e manter minha boca fechada e não discutir com Dave, quero dizer, a guerra na minha carne foi como a Terceira Guerra Mundial. Mas eu ainda estou aqui e Deus me deu a vitória. Amém? Imediatamente isso interrompe o diabo e então, se você está tendo problema consistente com algo, estude a palavra de Deus nesta área, porque há poder na palavra para mudar as coisas. A palavra é poderosa, é poderosa. Há poder em cada palavra de Deus que eu estou falando a você aqui hoje. Ela é cheia de poder e ela tem poder inerente nela. Ela pode mudar você. A palavra de Deus muda todos nós. Quero dizer, eu sentei um dia e eu rapidamente encontrei 40 coisas que a palavra de Deus faz em nós. 40! E você pode encontrar quase todas elas no Salmo 119. A palavra de Deus nos afasta do pecado. A palavra de Deus nos protege. A palavra de Deus, ela nos energiza. A palavra de Deus transforma-nos. Então, nunca olhe para a Bíblia como bem sabe. É melhor eu ler meu capítulo de hoje. Eu não quero que Deus fique zangado. Deus não precisa que você leia a Bíblia, Ele a conhece. Ele quer que nós a estudemos por nós mesmos, porque nós precisamos dela. Precisamos ser educados. Agora, haverá momentos em nossa vida em que o próprio Deus vai tentar nossas emoções, sabe? Agora, o que acontece quando você testa alguma coisa? Bem, significa que você coloca um pouco de pressão em cima para ver se é para valer ou não é. Você já comprou uma cadeira sem sentar-se nela? Não, você já comprou um colchão? Você vira para a direita, para a esquerda, deita de costas, de barriga para baixo, então testa todos os aspectos. Salmo 7, versículo 9. Que a maldade dos ímpios chegue ao fim, mas consagre os justos em retidão
e em perfeita harmonia contigo, pois tu, falando de Deus, que prova os corações, as emoções e os poderes dos pensamentos, és um Deus justo. Então, como Deus nos provaria em uma área? O Senhor nosso Deus não pode remover uma emoção que não gostamos assim que ela aparece em nós, porque Ele quer que nós aprendamos a viver além desse sentimento. Nós podemos querer sentir a presença de Deus, mas Ele pode se esconder. Você já passou por algumas épocas na vida onde você pensou onde quer que você esteja, eu não sei onde você está, meu Deus? Ou se eu me lembro bem de quando eu era um bebê cristão, bebês cristãos fazem cada coisa, quero dizer. Eu me lembro que quando eu precisava de uma palavra de Deus, eu fazia uma dessas coisas, sabe, assim. Vamos lá, sejam honestos, quantos de vocês fizeram isso? Olhe para isso, quase todo mundo aqui. Uma das minhas netas me ouviu contar isso outro dia e ela tem... Eu tenho uma com 15 anos, eu tenho uma de 17 anos e... Até a menina de 15 anos morreu de rir. Ela disse, eu fiz isso, vó. Eu já fiz isso. Então, sabe, por um pouco de tempo funcionou, era incrível. Eu ia até o David e dizia, você não vai acreditar nisso. Eu orei e fiz a Deus esta pergunta e quando eu abri, apontei, olha o que eu encontrei. E até mesmo o David ficava impressionado. Isso não é pouco. Você está brincando? Eu tipo, uau, isso não é incrível? Mas então ficou preocupante quando eu tentava isso e então recebia. Ai de você, pecador perverso. Vamos tentar de novo. Mas bem, veja, Deus pode nos dar confirmações e sinais e maravilhas e todos os tipos de coisas emocionantes, estágios iniciais de nossa caminhada com Ele, mas Ele não vai nos deixar viver disso para todo sempre, porque Ele quer que aprendamos a não viver pela visão, mas pela fé. Sabe, eu realmente não me sinto mais e me pergunto quando eu oro, quando eu passo algum tempo com meu Deus, eu sinto a presença de Deus. E eu perguntava, sabe, eu me lembro quando eu e Dave estávamos em um daqueles cultos incríveis e eu apenas... quero dizer, nossa, era uma unção, a presença de Deus tão avassaladora, gente. E às vezes nós íamos embora e eu dizia a David, você sentiu a presença de Deus essa noite? E ele dizia, não. E eu pensava, o que é de errado com você? Veja, eu não percebia que ele era espiritualmente mais maduro do que eu era, porque ele não ficava sentado lá perguntando a si mesmo como ele se sentia, ele já acreditava que Deus estava lá. Vamos lá. E quantas vezes assumimos que alguém não é espiritual porque não está sentindo o que nós estamos sentindo? Cara, podemos cismar com coisas bobas. Olhe para isso, minha mãe está tremendo, isso é Deus. Quer dizer, sabe, algo assim, eu acho que poderia ser Deus. Eu me lembro de Oral Roberts dizendo que ele sentiu o poder de Deus em sua mão direita quando ele orava pelos enfermos. Mas a boa notícia é que eu estou tão feliz porque não tenho que basear o que eu creio no que eu sinto, porque os meus sentimentos vêm e vão e eles mudam. Mas Deus nunca muda, Ele nunca mudará, Ele estará sempre conosco. E você nunca tem que sentir mal se estiver em um culto ou em um grupo de oração, algo assim, em que todo mundo parece estar sentindo todos os tipos de coisas e você não sente nada. Eu sei que é difícil, quer dizer, eu tive que tentar aconselhar as pessoas com isso, elas meio que, bem, eu nunca sinto Deus, sabe? Jó capítulo 19, versos 25 e 26. Meu Deus e Pai, é a música Meu Redentor vive bem aqui.
Pois eu sei que o meu Redentor e o meu Defensor vive. Agora, Jó, ele teve um dia ruim, para dizer o mínimo. Alguns maus dias, talvez alguns maus meses. Ninguém na Bíblia sofreu tanto quanto Jó sofreu. Sua esposa lhe disse: amaldiçoe o seu Deus e morra. Os seus amigos estavam contra ele. E então ele disse, e eu quero ler para você, os versos 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele por fim, ele se levantará sobre esta terra. Olhe para o verso 26. E depois que esta minha pele e este meu corpo forem destruídos, com ou sem esta minha carne, eu sei que eu verei a Deus. Uau! Ele não disse eu sinto, ele disse eu sei. Eu sei. Paulo disse: meu firme propósito é conhecer a ele e o poder da sua ressurreição. Sabe, eu admito que os sentimentos são incríveis. Eu senti a forte presença do Senhor aqui esta noite, ontem à noite, em nosso louvor, e isto é ótimo. Mas se eu não tivesse sentido, eu ainda saberia. E para ser honesta, agora ouça-me, quando você sabe, eu não acho que você realmente possa dizer a diferença entre o que você sabe e o que você sente, porque você não está baseando nada no que você sente, você já sabe. Eu sei que Deus me ama. Romanos 8, 35 até o 39. Uma das coisas mais importantes para você saber é que Deus ama você e Ele nunca vai parar de amar você. De fato, eu posso te dizer uma coisa, isso é sempre meio chocante para as pessoas. Deus nunca o amará mais do que Ele ama você agora, neste momento. Você diz bem? Ele não vai me amar mais quando eu melhorar? O amor de Deus não é baseado em nosso comportamento, é baseado em quem Ele é, e Ele é o amor. Bem, se Ele não vai me amar mais, então por que eu deveria tentar ser bom? Porque você o ama. Não para que Ele ame você, mas porque você ama Ele. Nossa, se pudéssemos crescer até o ponto em que em provações e tribulações, ou mesmo em tragédias, coisas que são tão inacreditavelmente dolorosas e, sabe, aquelas coisas que são injustas e que nós não entendemos e que nós ficamos tentados a dizer: bem, Deus, você não ama a mim? Isto seria uma vitória? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Alguém que está sofrendo neste lugar esta noite precisa entender isso. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? O sofrimento, a aflição, a tribulação, a calamidade, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias e nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu amo isso. Você pode estar falando sobre ser um cristão e as suas circunstâncias podem... Você pode estar em uma época em sua vida onde suas circunstâncias são tão ruins que para as outras pessoas você parece uma ovelha sendo levada ao matadouro. E bem no meio de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Uau! Bem no meio delas, nós somos mais que vencedores. Como? Nós passamos por tudo e temos a vitória por meio daquele que nos amou. A vitória vem pelo fato de saber que Deus ama você. Que não importa o que você passe nesta terra, naquele último dia, você virá o seu Redentor bem vivo e você estará com Ele. Eu estou convencido, sem dúvida, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem ameaças, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação jamais poderá me separar do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus. Incrível! Sabe, para aqueles de vocês que estão assistindo isso pela televisão, deixe-me apenas dizer uma coisa a você, pessoalmente.
Deus ama você. E Ele quer você. Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Ele quer entrar em sua vida e inundar a sua vida e preenchê-la com a presença dele e ensinar-lhe como viver uma vida que vale a pena ser vivida. E se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, há um número em nossa tela que você pode ligar agora mesmo e alguém que trabalha comigo vai lhe dizer como você pode nascer de novo hoje mesmo. E se você for sincero e deseja uma nova vida, eles irão orar com você e Deus começará um trabalho em sua vida que fará de você uma pessoa totalmente diferente. Então, por favor, ligue. Nós vamos ajudá-lo. Deus te ama. Não vamos viver por nossos sentimentos. Vamos viver pelo que sabemos. Todos digam, eu sei. Agora, apenas um último pensamento que eu quero compartilhar com você. Watchman também disse, aquele que vive de emoções viverá sem princípio. Princípio é uma regra aceita de ação ou conduta, é um padrão em que nós vivemos. Pergunto, você tem um padrão para a sua vida? Vocês desenharam uma linha em algum lugar e disseram, eu não farei aquelas coisas, eu farei estas coisas aqui, eu não farei aquelas coisas? Bem, alguns de vocês eu acho, não tenho certeza, eu não sei. Você espera que seus amigos lhe digam que tipo de filme você vai assistir? Ou você fica em casa sozinho se isso ofender o Espírito Santo de Deus? Veja, eu tomei algumas decisões da minha vida. Eu não vou desperdiçar mais um dia da minha vida ficando com raiva. Eu não vou fazer isso. Eu serei uma pessoa generosa. Eu vou combater a ganância e o egoísmo sendo agressivamente generosa. Eu tenho um padrão para minha vida. Eu vou satisfazer necessidades. Eu vou dar à palavra de Deus o primeiro lugar na minha vida. Eu vou terminar a minha corrida. Pela graça de Deus, eu vou. Não fazemos nada sem Ele, mas podemos fazer tudo através dele. Mas você tem que tomar uma decisão. Colossenses 3 diz, defina seu pensamento e o mantenha definido. Não defina seu pensamento e o mude quando ficar difícil. Isso está ajudando alguém aqui hoje? Aquele que vive pela emoção, este viverá sem princípio. Isso significa que ele viverá sem integridade. Agora, isso é triste. Mas nós fizemos como... Às vezes eles fazem isso, que eles chamam de entrevistas de rua, e quando eu vou ensinar sobre algo, eles fazem perguntas aleatórias para mim. Você ficaria chocado com quantas pessoas hoje que não sabem o que é integridade. Você pode perguntar o que é integridade e elas, bem, eu não sei. Isso é tão triste, isso é realmente assustador. Porque uma pessoa de integridade é uma pessoa honesta. Elas dizem a verdade em todo o tempo. Elas mantêm sua palavra, elas fazem o que dizem que vão fazer. E se não podem, apenas não ignoram o seu compromisso. Elas se comunicam. Elas não compram um par de sapatos e quando chegam em casa descobrem que acidentalmente deram 2 pares, decidem que Deus as está abençoando e ficam com eles. Deus não vai abençoá-lo roubando de uma outra pessoa, obrigada, viu? Integridade. 35 anos atrás, quando Deus nos disse para darmos um passo, isto foi há uns 30 anos atrás, quando Deus nos disse para darmos um passo, tínhamos feito 5 anos de estudos bíblicos em casa, por 5 anos trabalhei para outra pessoa, e Deus disse, eu quero que você vá para o norte, sul, leste, oeste. Então ele disse, há 3 coisas que eu quero que você faça, se vocês fizerem eu vou abençoá-la, mantenha a contenda fora da sua vida, faça o que você faz com excelência e seja uma pessoa de integridade.
Por isso a integridade é muito importante para mim e espero que seja algo importante para você também. E se você não sabe o que ela significa, então eu sugiro que você estude a respeito disso e descubra o que é. Mantenha a sua palavra. Quando você diz às pessoas que vai fazer alguma coisa, faça. Se você disser a alguém que vai ligar de volta, então ligue de volta para ela. A palavra integridade significa o estado de ser inteiro ou indivisível. Sabe o que isso significa? Que a sua consciência concorda com as suas ações. Não vamos fazer algo se a nossa consciência está nos dizendo que não devemos fazê-lo. Não há nada pior do que continuar a fazer algo que você sabe que você não deveria estar fazendo. Rapaz, pense em algo que o deixa desconfortável. Então é isso. Crer em seu coração que as suas ações estão certas. Agora, eu quero fechar aqui apenas passando por algumas escrituras. Nós vamos ler, eu quero que você veja como a integridade é importante na palavra de Deus. Provérbios 25, verso 26. Como um manancial enlameado e uma fonte poluída, é o justo que cede, cai e compromete a sua integridade perante os homens ímpios. Se estamos num mundo onde estão as pessoas perversas e nós não estamos caminhando com integridade, ele diz que nós somos como uma fonte poluída. Provérbios capítulo 20, verso 7. O homem justo anda na sua integridade. Agora entenda isso. Aqui vem a recompensa. Abençoados, felizes, afortunados, invejáveis são os seus filhos depois dele. Então, dê aos seus filhos uma herança de integridade. Ensine-os a serem pessoas íntegras. Ensine-os a serem honestos. Ensine-os a serem excelentes. Todos os nossos 4 filhos, eles têm um forte senso de que isso é realmente importante. Salmo 101, 2. Eu me comportarei com sabedoria e darei ouvidos ao caminho irrepreensível. Oh, quando você virá a mim, eu andarei dentro de minha casa com integridade e com o coração irrepreensível. Eu amo essa escritura, ele está dizendo, eu vou fazer o que é certo quando ninguém estiver olhando. Quando eu estou em casa entre 4 paredes, eu vou fazer o que é certo, porque eu estou vivendo para Deus e não para as pessoas. Apenas mais alguns. Salmos 26, 1. Faz-me justiça, Senhor, pois eu tenho vivido com integridade. Eu tenho esperado, apoiado e confiado no Senhor sem vacilar e eu não vou escorregar. Agora, Jó, no capítulo 2, verso 3. E o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, um homem irrepreensível e reto, que teme reverentemente a Deus e evita e se afasta de todo o mal, de tudo aquilo que é errado, e ainda mantém firme a sua integridade. Embora você tenha me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo algum, mesmo tendo passado por tanta coisa, Jó ainda manteve firme a sua integridade. Agora nós falamos sobre o pobre velho Jó, mas você precisa ir até o final desse livro, porque no final de tudo, Jó acabou com o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. Fazer o que é certo é extremamente importante. Mesmo que você ainda não esteja recebendo o resultado certo, continue fazendo o que é certo, porque a sua recompensa, ela definitivamente virá. Quero fechar com Apocalipse 22, verso 12. Apocalipse está bem lá no final da Bíblia. Eis que venho em breve. E o meu salário e a minha recompensa estão comigo, para retribuir a cada pessoa de acordo com as suas próprias ações e suas próprias obras e seus méritos. Eis que eu estou chegando em breve, e a minha recompensa e o meu salário estão comigo. Veja, o dia do pagamento está chegando.
O pagamento está chegando. E para aqueles de vocês que estão fazendo o que é certo, mesmo quando é difícil, e você é persistente, se você nunca obtiver um resultado aqui nesta terra, ele está voltando em breve e ele vai trazer o seu salário e as suas recompensas com ele. Não viva para o hoje, viva o hoje para a eternidade. Agora, as emoções podem afastar as pessoas da vontade de Deus, mas alguém estava falando comigo ontem, na verdade, era minha filha, ela gosta de perguntar o que vou ensinar, então eu disse a ela e ela perguntou para mim, bem, o que você faz para controlar suas emoções? Como você vai dizer a alguém para controlar suas emoções? Bem, a primeira coisa que eu diria a você é que quando o diabo estiver atrás de você, você pode imediatamente interromper o plano do diabo apenas orando. É a coisa mais simples a fazer. Você apenas ora. Ou, quando o diabo mentir para você, o que você tem a fazer é confessar uma escritura em voz alta. Ele vai embora. Ele não quer ouvir você pregar. Ele não está aqui esta noite. Ele não gosta de ouvir a pregação. Amém. Mas você pode pregar para si mesmo. Então, a primeira coisa que você faz, se você sentir ciúme, se sentir ofendido, se sentir raiva, é orar. Deus, eu não quero me sentir assim. Mas até que meus sentimentos vão embora, eu estou lhe pedindo para ajudar-me a controlar-me. Eu quero glorificar a você e não ceder a isso, preciso da sua força. Eu não estou querendo mandar você para casa para tentar mudar ou para tentar não sentir certas coisas. Eu estou tentando dizer que você sempre vai ter certos sentimentos, você nunca sabe exatamente quando eles vão aparecer, você nunca sabe quando eles vão embora, então nós precisamos aprender a gostar dos bons e resistir aos maus sentimentos. Eu adoro quando sinto vontade de fazer tudo o que devo fazer, mas eu tomei uma decisão. Alguém pode dizer, eu tomei uma decisão? De que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, sentindo vontade de fazer isso ou não? Agora, para alguns de vocês, isso vai ser como uma radical mudança de estilo de vida. Porque eu posso te dizer, quando você está acostumado a fazer tudo o que sente, a ceder aos seus sentimentos, então é muito difícil começar a tentar uma mudança. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe, eu tinha alguns baluartes na minha carne, pelo jeito como eu fui criada, e, queridos, quando comecei a tentar mesmo, a remotamente tentar ser uma esposa submissa e manter minha boca fechada e não discutir com Dave, quero dizer, a guerra na minha carne foi como a Terceira Guerra Mundial. Mas eu ainda estou aqui e Deus me deu a vitória. Amém? Imediatamente o ouriço interrompe o diabo e então, se você está tendo problema consistente com algo, estude a palavra de Deus nesta área, porque há poder na palavra para mudar as coisas. A palavra é poderosa, é poderosa. Há poder em cada palavra de Deus que eu estou falando a você aqui hoje. Ela é cheia de poder e ela tem poder inerente nela. Ela pode mudar você. A palavra de Deus muda todos nós. Quero dizer, eu sentei um dia e eu rapidamente encontrei 40 coisas que a palavra de Deus faz em nós. 40! E você pode encontrar quase todas elas no Salmo 119. A palavra de Deus nos afasta do pecado. A palavra de Deus nos protege. A palavra de Deus, ela nos energiza. A palavra de Deus transforma-nos. Então, nunca olhe para a Bíblia como bem sabe. É melhor eu ler meu capítulo de hoje. Eu não quero que Deus fique zangado. Deus não precisa que você leia a Bíblia, Ele a conhece. Ele quer que nós a estudemos por nós mesmos, porque nós precisamos dela. Precisamos ser educados agora. Haverá momentos em nossa vida em que o próprio Deus vai tentar nossas emoções, sabe? Agora, o que acontece quando você testa alguma coisa? Bem, significa que você coloca um pouco de pressão em cima para ver
se é para valer ou não é. Você já comprou uma cadeira sem sentar-se nela? Não, você já comprou um colchão? Você vira para a direita, para a esquerda, deita de costa, de barriga para baixo, então testa todos os aspectos. Salmo 7, versículo 9. Oh, que a maldade dos ímpios chegue ao fim, mas consagre os justos em retidão e em perfeita harmonia contigo, pois tu, falando de Deus, que prova os corações, as emoções e os poderes dos pensamentos, és um Deus justo. Então, como Deus nos provaria em uma área? O Senhor nosso Deus não pode remover uma emoção que não gostamos assim que ela aparece em nós, porque Ele quer que nós aprendamos a viver além desse sentimento. Nós podemos querer sentir a presença de Deus, mas Ele pode se esconder. Você já passou por algumas épocas na vida onde você pensou onde quer que você esteja, eu não sei onde você está, meu Deus? Ou se eu me lembro bem de quando eu era um bebê cristão. Bebês cristãos fazem cada coisa, quero dizer. Eu me lembro que quando eu precisava de uma palavra de Deus, eu fazia uma dessas coisas, sabe, assim. Vamos lá, sejam honestos, quantos de vocês fizeram isso? Olhe para isso, quase todo mundo aqui. Uma das minhas netas me ouviu contar isso outro dia e ela tem... Eu tenho uma com 15 anos, eu tenho uma de 17 anos e... Até a menina de 15 anos morreu de rir. Ela disse, eu fiz isso, vó. Eu já fiz isso. Então, sabe, por um pouco de tempo funcionou, era incrível. Eu ia até o David e dizia, você não vai acreditar nisso. Eu orei e fiz a Deus esta pergunta e quando eu abri, apontei, olha o que eu encontrei. E até mesmo o David ficava impressionado. Isso não é pouco. Você está brincando? Eu tipo, uau, isso não é incrível? Mas então ficou preocupante quando eu tentava isso e então recebia. Ai de você, pecador perverso. Vamos tentar de novo. Mas bem, veja, Deus pode nos dar confirmações e sinais e maravilhas e todos os tipos de coisas emocionantes, estágios iniciais de nossa caminhada com Ele, mas Ele não vai nos deixar viver disso para todo sempre, porque Ele quer que aprendamos a não viver pela visão, mas pela fé. Sabe, eu realmente não me sinto mais e me pergunto quando eu oro, quando eu passo algum tempo com meu Deus, eu sinto a presença de Deus. E eu perguntava, sabe, eu me lembro quando eu e Dave estávamos em um daqueles cultos incríveis e eu apenas... quero dizer, nossa, era uma unção, uma presença de Deus tão avassaladora, gente. E às vezes nós íamos embora e eu dizia a David, você sentiu a presença de Deus essa noite? E ele dizia, não. E eu pensava, o que é de errado com você? Veja, eu não percebia que ele era espiritualmente mais maduro do que eu era, porque ele não ficava sentado lá perguntando a si mesmo como ele se sentia, ele já acreditava que Deus estava lá. Vamos lá. E quantas vezes assumimos que alguém não é espiritual porque não está sentindo o que nós estamos sentindo? Cara, podemos cismar com coisas bobas. Olhe para isso, minha mãe está tremendo, isso é Deus. Quer dizer, sabe, algo assim, eu acho que poderia ser Deus. Eu me lembro de Oral Roberts dizendo que ele sentiu o poder de Deus em sua mão direita quando ele orava pelos enfermos. Mas a boa notícia é que eu estou tão feliz porque não tenho que basear o que eu creio no que eu sinto, porque os meus sentimentos vêm e vão e eles mudam. Mas Deus nunca muda, Ele nunca mudará, Ele estará sempre conosco.
E você nunca tem que sentir mal se estiver em um culto ou em um grupo de oração, algo assim, em que todo mundo parece estar sentindo todos os tipos de coisas e você não sente nada. Eu sei que é difícil, quer dizer, eu tive que tentar aconselhar as pessoas com isso, elas meio que, bem, eu nunca sinto Deus, sabe? Jó capítulo 19, versos 25 e 26. Meu Deus e Pai, é a música Meu Redentor vive bem aqui. Pois eu sei que o meu Redentor e o meu Defensor vive. Agora, Jó, ele teve um dia ruim, para dizer o mínimo. Alguns maus dias, talvez alguns maus meses. Ninguém na Bíblia sofreu tanto quanto Jó sofreu. Sua esposa lhe disse: amaldiçoe o seu Deus e morra. Os seus amigos estavam contra ele. E então ele disse, e eu quero ler para você, os versos 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele por fim, ele se levantará sobre esta terra. Olhe para o verso 26. E depois que esta minha pele e este meu corpo forem destruídos, com ou sem esta minha carne, eu sei que eu verei a Deus. Uau! Ele não disse eu sinto, ele disse eu sei. Eu sei. Paulo disse: meu firme propósito é conhecer a Ele e o poder da sua ressurreição. Sabe, eu admito que os sentimentos são incríveis. Eu senti a forte presença do Senhor aqui esta noite, ontem à noite, em nosso louvor, e isto é ótimo. Mas se eu não tivesse sentido, eu ainda saberia. E para ser honesta, agora ouça-me, quando você sabe, eu não acho que você realmente possa dizer a diferença entre o que você sabe e o que você sente, porque você não está baseando nada no que você sente, você já sabe. Eu sei que Deus me ama. Romanos 8, 35 até o 39. Uma das coisas mais importantes para você saber é que Deus ama você e Ele nunca vai parar de amar você. De fato, eu posso te dizer uma coisa, isso é sempre meio chocante para as pessoas. Deus nunca o amará mais do que Ele ama você agora, neste momento. Você diz bem? Ele não vai me amar mais quando eu melhorar? O amor de Deus não é baseado em nosso comportamento, é baseado em quem Ele é, e Ele é o amor. Bem, se Ele não vai me amar mais, então por que eu deveria tentar ser bom? Porque você o ama. Não para que Ele ame você, mas porque você ama Ele. Nossa, se pudéssemos crescer até o ponto em que em provações e tribulações, ou mesmo em tragédias, coisas que são tão inacreditavelmente dolorosas e, sabe, aquelas coisas que são injustas e que nós não entendemos e que nós ficamos tentados a dizer: bem, Deus, você não ama a mim? Isto seria uma vitória? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Alguém que está sofrendo neste lugar esta noite precisa entender isso. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? O sofrimento, a aflição, a tribulação, a calamidade, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias e nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu amo isso. Você pode estar falando sobre ser um cristão e as suas circunstâncias podem... Você pode estar em uma época em sua vida onde suas circunstâncias são tão ruins que para as outras pessoas você parece uma ovelha sendo levada ao matadouro. E bem no meio de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Uau! Bem no meio delas, nós somos mais que vencedores. Como? Nós passamos por tudo e temos a vitória por meio daquele que nos amou. A vitória vem pelo fato de saber que Deus ama você. Que não importa o que você passe nesta terra, naquele último dia, você virá o seu Redentor bem vivo e você estará com Ele.
E eu estou convencido, sem dúvida, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem ameaças, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação jamais poderá me separar do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus. Incrível! Sabe, para aqueles de vocês que estão assistindo isso pela televisão, deixe-me apenas dizer uma coisa a você, pessoalmente. Deus ama você. E Ele quer você. Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Ele quer entrar em sua vida e inundar a sua vida e preenchê-la com a presença dEle e ensinar-lhe como viver uma vida que vale a pena ser vivida. E se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, há um número em nossa tela que você pode ligar agora mesmo e alguém que trabalha comigo vai lhe dizer como você pode nascer de novo hoje mesmo. E se você for sincero e deseja uma nova vida, eles irão orar com você e Deus começará um trabalho em sua vida que fará de você uma pessoa totalmente diferente. Então, por favor, ligue. Nós vamos ajudá-lo. Deus te ama. Não vamos viver por nossos sentimentos. Vamos viver pelo que sabemos. Todos digam, eu sei. Agora, apenas um último pensamento que eu quero compartilhar com você. Otmani também disse, aquele que vive de emoções viverá sem princípio. Princípio é uma regra aceita de ação ou conduta, é um padrão em que nós vivemos. Pergunto, você tem um padrão para a sua vida? Vocês desenharam uma linha em algum lugar e disseram, eu não farei aquelas coisas, eu farei estas coisas aqui, eu não farei aquelas coisas? Bem, alguns de vocês eu acho, não tenho certeza, eu não sei. Você espera que seus amigos lhe digam que tipo de filme você vai assistir? Ou você fica em casa sozinho se isso ofender o Espírito Santo de Deus? Veja, eu tomei algumas decisões da minha vida. Eu não vou desperdiçar mais um dia da minha vida ficando com raiva. Eu não vou fazer isso. Eu serei uma pessoa generosa. Eu vou combater a ganância e o egoísmo sendo agressivamente generosa. Eu tenho um padrão para minha vida. Eu vou satisfazer necessidades. Eu vou dar a palavra de Deus o primeiro lugar na minha vida. Eu vou terminar a minha corrida. Pela graça de Deus, eu vou. Não fazemos nada sem Ele, mas podemos fazer tudo através dEle. Mas você tem que tomar uma decisão. Colossenses 3 diz, defina seu pensamento e o mantenha definido. Não defina seu pensamento e o mude quando ficar difícil. Isso está ajudando alguém aqui hoje? Aquele que vive pela emoção, este viverá sem princípio. Isso significa que ele viverá sem integridade. Agora, isso é triste. Mas nós fizemos como... Às vezes eles fazem isso, o que eles chamam de entrevistas de rua, e quando eu vou ensinar sobre algo, eles fazem perguntas aleatórias para mim. Você ficaria chocado com quantas pessoas hoje que não sabem o que é integridade. Você pode perguntar o que é integridade e elas, bem, eu não sei. Isso é tão triste, isso é realmente assustador. Porque uma pessoa de integridade é uma pessoa honesta. Elas dizem a verdade em todo o tempo. Elas mantêm sua palavra, elas fazem o que dizem que vão fazer. E se não podem, apenas não ignoram o seu compromisso. Elas se comunicam. Elas não compram um par de sapatos e quando chegam em casa descobrem que acidentalmente deram 2 pares, decidem que Deus as está abençoando e ficam com eles. Deus não vai abençoá-lo roubando de uma outra pessoa, obrigada, viu?
integridade. 35 anos atrás, quando Deus nos disse para darmos um passo, isto foi há uns 30 anos atrás, quando Deus nos disse para darmos um passo, tínhamos feito 5 anos de estudos bíblicos em casa, por 5 anos trabalhei para outra pessoa, e Deus disse, eu quero que você vá para o norte, sul, leste, oeste. Então ele disse, há 3 coisas que eu quero que você faça, se vocês fizerem eu vou abençoá-la, mantenha a contenda fora da sua vida, faça o que você faz com excelência e seja uma pessoa de integridade. Por isso a integridade é muito importante para mim e espero que seja algo importante para você também. E se você não sabe o que ela significa, então eu sugiro que você estude a respeito disso e descubra o que é. Mantenha a sua palavra. Quando você diz às pessoas que vai fazer alguma coisa, faça. Se você disser a alguém que vai ligar de volta, então ligue de volta para ela. A palavra integridade significa o estado de ser inteiro ou indivisível. Sabe o que isso significa? Que a sua consciência concorda com as suas ações. Não vamos fazer algo se a nossa consciência está nos dizendo que não devemos fazê-lo. Não há nada pior do que continuar a fazer algo que você sabe que você não deveria estar fazendo. Rapaz, pense em algo que o deixa desconfortável. Então é isso. Crer em seu coração que as suas ações estão certas. Agora, eu quero fechar aqui apenas passando por algumas escrituras. Nós vamos ler, eu quero que você veja como a integridade é importante na palavra de Deus. Provérbios 25, verso 26. Como um manancial enlameado e uma fonte poluída, é o justo que cede, cai e compromete a sua integridade perante os homens ímpios. Se estamos num mundo onde estão as pessoas perversas e nós não estamos caminhando com integridade, ele diz que nós somos como uma fonte poluída. Provérbios capítulo 20, verso 7. O homem justo anda na sua integridade. Agora entenda isso. Aqui vem a recompensa. Abençoados, felizes, afortunados, invejáveis são os seus filhos depois dele. Então dê aos seus filhos uma herança de integridade. Ensine-os a serem pessoas íntegras. Ensine-os a serem honestos. Ensine-os a serem excelentes. Todos os nossos 4 filhos, eles têm um forte senso de que isso é realmente importante. Salmo 101, 2. Eu me comportarei com sabedoria e darei ouvidos ao caminho irrepreensível. Oh, quando você virá a mim, eu andarei dentro de minha casa com integridade e com o coração irrepreensível. Eu amo essa escritura, ele está dizendo, eu vou fazer o que é certo quando ninguém estiver olhando. Quando eu estou em casa entre 4 paredes, eu vou fazer o que é certo, porque eu estou vivendo para Deus e não para as pessoas. Apenas mais alguns. Salmos 26, 1. Faz-me justiça, Senhor, pois eu tenho vivido com integridade. Eu tenho esperado, apoiado e confiado no Senhor sem vacilar e eu não vou escorregar. Agora Jó, no capítulo 2, verso 3. E o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, um homem irrepreensível e reto, que teme reverentemente a Deus e evita e se afasta de todo o mal, de tudo aquilo que é errado, e ainda mantém firme a sua integridade. Embora você tenha me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo algum, mesmo tendo passado por tanta coisa, Jó ainda manteve firme a sua integridade. Agora nós falamos sobre o pobre velho Jó, mas você precisa ir até o final desse livro, porque no final de tudo, Jó acabou com o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. Fazer o que é certo é extremamente importante. Mesmo que você ainda não esteja recebendo o resultado certo, continue fazendo o que é certo, porque a sua recompensa, ela definitivamente virá. Quero fechar com Apocalipse 22, verso 12. Apocalipse está bem lá no final da Bíblia. Eis que venho em breve.
E o meu salário e a minha recompensa estão comigo, para retribuir a cada pessoa de acordo com as suas próprias ações e suas próprias obras e seus méritos. Eis que eu estou chegando em breve, e a minha recompensa e o meu salário estão comigo. Veja, o dia do pagamento está chegando. O pagamento está chegando. E para aqueles de vocês que estão fazendo o que é certo, mesmo quando é difícil, e você é persistente, se você nunca obtiver um resultado aqui nesta terra, ele está voltando em breve e ele vai trazer o seu salário e as suas recompensas com ele. Não viva para hoje, viva hoje para a eternidade.
Sunrise paints the asphalt gold. Another day begins, the city's cold. See the janitor with his mop and pail, cleaning up the mess that makes the world inhale. He won't make the headlines, he won't get a parade, but without his hands, shadows would have stayed. He's a steady rhythm, the first to clock in, the Huckett hero where the good work can begin. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes the line, to the farmer turning soil, making everything divine. They are the anchors in the storm, the steady, honest crew, the humble, quiet heroes, making sure the light gets through. Think of the teacher in a classroom small, answering the questions, catching every fall. The mechanic with grease stains beneath the busted hood, saving journeys broken, doing what he should. They don't ask for much, just a fair day's pay. They just show up and keep the wheels turning on their way. They build the bridges that we drive across each night, shining their small lamp to guide us through the fight. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes